Se prepara aí que a gente tem muita notícia hoje aqui para falar e a gente já começa direto com a oposição tentando emplacar anistia, pessoal. Mas o governo quer a PEC da segurança, sendo que, né, a oposição está obstruindo as pautas. A gente já vai descobrir o que vai dar isso aí tudo. Além disso, pessoal, a gente vê o Cleitinho indo para cima de Moraes e dizendo que vai barrar a contratação da esposa do Moraes pelo Banco Master e uso indevidos da FAB para lazer. Além disso, a gente vê aqui no 8 de janeiro o STF julgando 17 bolsonaristas que participaram de acampamentos golpistas em Brasília, tá? A gente vai para outro lado agora com o Hugo Mota, o presidente da Câmara, dizendo que a anistia não é pauta única no Brasil e afirma que respeitará a maioria da casa, e o Bolsonaro já está correndo para conseguir a maioria para votar a anistia. Pessoal, indo aqui para assuntos globais, né? A gente vê que a Europa diz que está pronta para negociar com os Estados Unidos. Ou seja, pessoal, deram um passo atrás e estão vendo que se não negociar com os Estados Unidos, vai ser muito pior, seja porque os Estados Unidos é a maior potência do mundo, seja porque os Estados Unidos, de alguma forma, ainda protege a Europa, né? Então, a Europa dando um passo atrás. A gente vê ainda aqui o Bolsonaro, pessoal, dizendo, na verdade, os blogueiros da Globo, né, falando sobre o Bolsonaro, dizendo que é o líder hoje que ainda é capaz de atrair mais gente do que qualquer outra pessoa no Brasil e nas ruas, né? E dificilmente alguma força política hoje consegue atrair tantas pessoas quanto o Bolsonaro. Olha só, sobrou para a Globo falar isso. Então, sem mais delongas, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Já vamos aqui para a primeira notícia de hoje, que é justamente da oposição tentando emplacar anistia, mas o governo quer PEC da segurança, tá, pessoal? Então, o que a gente tem aqui? Ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, e o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, entregam na terça-feira, né, hoje, a PEC de Segurança Pública. A proposta visa constitucionalizar o Sistema Único de Segurança Pública e definir a responsabilidade da União sobre a matéria, tá? Pessoal, porém, né, o PL, né, o maior partido da Câmara hoje, está, na verdade, com o objetivo de anistiar os que participaram das manifestações políticas aí do 8 de janeiro, tá? E, na verdade, ficou em segundo plano essa questão da segurança pública, né? Porque existe, inclusive, uma resistência entre governadores para esta PEC apresentada aí pelo ministro da Segurança do Lula, tá? Então, a proposta vai sofrer uma possível interferência nas atribuições dos estados sobre a segurança pública, e os governadores não estão nem um pouco felizes, né? Nós vamos ficar restritos a um só tema. Vamos levar essa decisão ao Colégio de Líderes. Vamos conversar com o Senado e com os poderes judiciário e executivo para que uma solução de pacificação possa ser dada, aumentando uma crise. Não vamos resolver esses problemas, não embarcaremos nisso, tá? Então, diz aí o presidente da casa, Hugo Mota, tá? Pessoal, uma grande briga aí, né, na Câmara de Deputados entre os projetos do governo e o projeto da oposição. Vou trazer essas atualizações assim que houverem para vocês. E agora a gente vai aqui para o Cleitinho, né, senador Cleitinho, indo para cima de Moraes e dizendo que vai barrar a contratação dele, da esposa dele, pelo Banco Master, e também o uso de aviões da FAB para lazer. Eu conto com o apoio de todos os outros senadores. A gente não pode abaixar a cabeça para o STF e muito menos para o Alexandre de Moraes. Vamos ouvir aqui o que o Cleitinho tem a falar sobre Alexandre isso. de Moraes, e conto com o apoio de todo o povo brasileiro. Eu não tenho medo do ministro Alexandre de Moraes. Ele está achando que a gente está vivendo aqui numa monarquia, que ele virou rei. Ele não é rei. Presta atenção nisso aqui, gente. Banco Master contratou mulher de Alexandre de Moraes. Agora, olha o detalhe. Mulher de ministro do STF representa a instituição financeira que tem processo Supremo.
Presta bem atenção na fala da Maria Fernanda. Olha isso aqui. Acompanhe. Viviane Barsi, a esposa de Alexandre de Moraes, é a nova contratada do Banco de Investimentos Master. Esse banco que foi recentemente comprado, né, 58% do seu capital foi comprado pelo Banco Estatal de Brasília. O Banco Regional de Brasília, não sei se vocês conhecem, mas é, como falei, estatal. E eles contrataram um escritório de advocacia da esposa do Xandão e dos seus filhos, o escritório Barsi de Moraes. Agora, voltando ao Banco Master, que foi comprado por uma estatal. Esse banco tem uma ação contra a União que está tramitando no STF, no Supremo. E tem como relator o Gilmar Mendes. E aqui eu não preciso nem explicar a relação do Gilmar Mendes com Alexandre de Moraes, que vocês já sabem. Além de amigos, colegas de trabalho, Gilmar Mendes já disse isso daqui em relação a Moraes. Abre aspas. Enche de orgulho a nação brasileira. Fecha aspas. Não sei qual nação brasileira ele enche de orgulho, mas enfim. E aqui eu te pergunto, onde que fica o princípio da imparcialidade? Aonde que fica a justiça da cega moralidade? No STF? Por que um banco que foi comprado por um banco estatal está contratando o escritório da esposa do Alexandre de Moraes para advogar? Essa é a questão que fica. Vocês prestaram atenção no que está acontecendo? Esse banco, né, foi contratado agora, um banco que é estatal, foi comprado. E quem que contratou? Contratou a empresa da esposa do ministro Alexandre de Moraes, que tem ação nesse banco. Como ela disse aqui, cadê o princípio também da moralidade? Isso aqui virou bagunça. O ministro Alexandre de Moraes está achando que manda nesse país aqui. Parece que não é uma democracia, não é uma monarquia. E ele virou rei. O rei Alexandre. Então o Senado precisa movimentar. Vocês podem ter certeza que tudo que eu puder fazer dentro do Senado para barrar essa patifaria, a gente vai fazer. Ele não gosta de barrar tudo aqui. Ele não gosta de querer mandar em tudo. Ele não vai mandar em tudo. Chega, acabou a patifaria. Da minha parte, vocês podem ter certeza que pelo menos gritar aqui eu vou gritar. Pelo menos mostrar o que está acontecendo aqui eu vou mostrar. Que eu não tenho medo, eu não devo nada. E o pior de tudo ainda, gente, olha isso aqui. Não é só isso aqui não. Vocês viram isso aqui? Moraes aproveita o avião da FAB para ir ao jogo no Corinthians. O avião da FAB, gente, é para poder trabalhar, não é para poder ir para lazer de jogo de Corinthians, não. Olha que afronta a população brasileira. Sabe quem pagou essa conta aqui também? Foi vocês. Todo translado que teve com esse avião da FAB aqui foi pago por quem? Pelo povo. E se dane o povo. Olha o que virou esse país aqui. Olha o que virou o STF. Olha o que virou o ministro Alexandre de Moraes. Pegar um avião da FAB. Então, quer dizer, um avião que é do povo, que não tem nada a ver com questão de jogo, para pegar, para fazer uma viagem particular, para poder ver o jogo do Corinthians. Nada contra o jogo do Corinthians, nada contra o Corinthians. Mas por que não vai com o pobre bolso dele? Por que não tira o salário gordo dele? Por que o povo tem que pagar isso aqui ainda? Se todo mundo sabe que o avião da FAB não é para isso. Olha o que virou esse país aqui, gente. Por isso que eu vou para cima. E eu conto aqui com o apoio dos outros senadores. A gente pode abaixar a cabeça pro STF. E muito menos o ministro Alexandre de Moraes, não. Porque tá achando que manda nesse país aqui, ué. Agora todo mundo virou empregado do ministro Alexandre de Moraes. Ué. Agora pegou um avião da FAB para ir em jogo do Corinthians. Não foi só ele não, viu? O Fladinho também foi. Agora eu quero mostrar para vocês aqui que eu não fico só falando, não. Tem projeto aqui, ó. Projeto senador Cleitinho acaba com gastos exagerados em viagem de aeronaves oficiais. Já está tramitando no Senado, já para que situações como essa do ministro Alexandre de Moraes não venham acontecer. Então eu quero explicar para vocês que tudo que eu vim aqui denunciar, por trás tem projeto de lei. Por isso que eu quero pedir aqui para poder tramitar o mais rápido, para ir para plenário, para a gente acabar com essa vergonha, com essa patifaria. Viu? Vamos para cima, tamo junto. Pessoal, o senador Cleitinho falando aí sobre a mulher do Alexandre de Moraes indo trabalhar no escritório de advocacia, na verdade, indo trabalhar no Banco Master, né, que foi comprado aí pelo Banco de Brasília, que tem processos no STF, e também sobre a viagem que ele fez em avião da FAB para ir no jogo de futebol, segundo a matéria, tá? Pessoal, nova notícia aqui, o STF julga 17 bolsonaristas que participaram do acampamento em Brasília, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos, votou pela condenação dos réus apenas de 1 ano de prisão, caso são julgados em plenário virtual, tá? Então, o STF deve finalizar nesta semana o julgamento de mais 17 réus por participação nos acampamentos onde saíram os golpistas de 8 de janeiro, respondem por incitação ao crime e associação criminosa. Conforme demonstrado pela PGR, o próprio propósito criminoso era plenamente fundido e conhecido anteriormente, tendo em vista que os manifestantes insuflavam as Forças Armadas à tomada de poder. Tá? Então, os votos de Moraes estabelecem que em 16 desses casos eles sejam condenados a 1 ano de prisão, além do pagamento de multa. Aí, pessoal, a gente traz a próxima notícia aqui do Hugo Mota, presidente da Câmara, dizendo que a anistia não é pauta única no Brasil e afirma que respeitará a maioria da casa. Conduzirei esse tema ouvindo os líderes respeitando a maioria da casa. E essa não é a única pauta do Brasil. Para que a gente Vamos ouvir aqui. Tentar vencer essa agenda, que eu acho que cabem bem para o momento. O primeiro é a sensibilidade para corrigir algum exagero que vem acontecendo com relação a quem não merece receber uma punição. Acho que essa sensibilidade é necessária, ela toca a todos nós. E a responsabilidade de poder, na solução desse problema, que é sensível, que é justo, nós não aumentarmos uma crise institucional que nós já estamos vivendo. É por isso que conduzirei esse tema com a serenidade que ele requer,
ouvindo os líderes, respeitando a maioria da casa, mas nunca perdendo essa capacidade de poder conversar sobre esse tema. Sabendo também que essa não é a pauta única do Brasil. 2 pontos para que a gente possa... pessoal, então o Hugo Mota está falando que vai obedecer sim os líderes, né, da casa, né, de acordo com a maioria, que a maioria quiser, ele vai fazer sim, mas também que não é a pauta única do Brasil, tá bom? Próxima notícia aqui, a Europa está pronta para negociar com os Estados Unidos, diz von der Leyen, né, presidente da Comissão Europeia, porém não descartou retaliar os americanos com contramedidas. Duvido que façam isso, pessoal. A China já vai ser taxada em mais 50% por tentar retalhar os Estados Unidos. Eu duvido que a Comissão Europeia faça isso. Ursula von der Leyen, né, afirmou na segunda que os países europeus estão prontos para negociar com os Estados Unidos após o tarifaço de Trump, né? Então ela fala que oferecemos tarifas 0 por 0 para produtos industriais, porque estamos sempre prontos para um bom negócio, mas também estamos preparados para responder com contramedidas e nos proteger contra efeitos indiretos por meio de desvio de comércio. Escreveu ela no X. Tá? Então, seguindo a guerra comercial, Trump voltou a ameaçar a China ontem, né, com tarifas adicionais de 50%, caso Pequim não retire até hoje as tarifas de 34% anunciadas em retaliação aos Estados Unidos. Tá aí, pessoal. Então, muito pano para manga ainda, muita coisa para acontecer. E a gente vai aqui para a próxima notícia, que é um jornalista aqui da Globo, né, falando que o Bolsonaro hoje é a maior força política do Brasil. Vamos ouvir aqui ele falando. Você pode dizer que é uma observação correta de que os atos têm menos gente do que tiveram no passado. Mas, por outro lado, você pode dizer também que o Bolsonaro ainda é uma força política capaz de atrair mais gente do que qualquer outra no Brasil para as ruas. Tá? Dificilmente alguma força política hoje consegue atrair tanta gente. Por isso é que havia 7 governadores, dos quais 4 interessados na campanha presidencial, e havia também 15 senadores. Eu pude acompanhar o ato através de algumas emissões ao vivo e percebi que havia também muitos senadores. E a estratégia do Bolsonaro é uma estratégia para a campanha eleitoral bastante complexa, porque, de um lado, ele quer manter a sua candidatura, apesar de todas as dificuldades. A dificuldade da condenação pelo TSE e da dificuldade pela possível condenação que ele terá agora nesse processo de tentativa de golpe. E, por outro lado, o Bolsonaro tem também como ambição criar uma maioria no Senado destinada exatamente a questionar o Supremo Tribunal Federal. Dentro do possível, para essa maioria, conseguir colocar a questão do impeachment de alguns ministros, especificamente do ministro Alexandre de Moraes. Então, essa é a estratégia que estava desenvolvida ontem. A presença dos 4 candidatos em potencial dizia sempre isso: olha, se o Bolsonaro não for o candidato, existem 4 pessoas que estão dispostas a assumir esse papel. E a presença de uma dessas pessoas e não das outras, quer dizer, a escolha de um deles, eu acho que vai depender muito também da escolha pessoal do Bolsonaro. Aquele que ele considerar que é o mais capaz ou mais leal à sua perspectiva. Mas o interessante observar é que o Bolsonaro, até o momento, não abre mão da hipótese de ser candidato. E possivelmente vai esticar essa corda até o momento mais próximo das eleições, o que pode representar uma dificuldade muito grande para ele e pode representar também a possibilidade de uma fragmentação maior nesse grupo que o apoia. Me conta aí, pessoal, nos comentários, você acha que o Bolsonaro vai
seu candidato em 2026 ou não? Me conta aqui nos comentários. Aproveitando, chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.